nuvem, Cris, no meio do Alessandro. Tá, beleza. Então, a gente está gravando essa aula, que se chama aí, agora eu vou voltar lá para o slide, tá? Então, talvez vocês não me vejam aí, eu não sei como é que funciona. Que é a demolição de monumentos ou a demolição das ideias, tá? Qualquer momento que vocês quiserem aí, depois... Vou fazer a explanação, que eu acho mais fácil, e depois vocês vão me perguntando aí ao longo da explanação, tá? Essa questão dos monumentos, ela me ocorreu diante dos acontecimentos contemporâneos que têm surgido aí no mundo, né? A gente tem visto aí as manifestações antirracistas, né, por conta do assassinato do George Floyd lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também a gente tem visto aí manifestações antirracistas também nesse teor, mas ainda não em relação aos monumentos. Mas quero dizer que os monumentos aqui no Brasil também já foram muito contestados pelo teor deles, de toda essa questão aí do que esses monumentos eles trazem aí para a nossa sociedade. Então, a gente vai começar aqui, essa imagem de abertura que eu escolhi aí para fazer a divulgação da nossa aula aberta, é aquela imagem lá nos Estados Unidos, né? Que a galera arrancou lá e jogou num lago, foi uma coisa muito emocionante e que tem repercutido aí mundo afora. Bom, vou começar aqui então a nossa aula, então falando do que é um monumento, né? Então essa palavra aí, monumento, ela vem de men, do latim, né? Que se refere a uma das funções do espírito, e ela vai falar de men e monere, né? Então, monumento, o que significa essa palavra monumento, né? Ela vem de avisar, recordar, iluminar, instruir, ou seja, o monumento é tudo aquilo, toda a obra que vai ser feita aí para recordar, para evocar um passado. E lembrando que muitos desses monumentos que foram construídos, não só no Brasil, mas no mundo, eles são monumentos feitos sob encomenda. Então, muitos deles eles vão ser feitos depois de um acontecimento histórico, né? Então, a gente vai ver aí que esses monumentos eles têm essa questão aí de disputa ideológica pela história, né? Vou passando aí, então, como acompanhando aí essa trajetória dos monumentos, os monumentos eles não surgem de agora, a gente tem visto aí nas nossas aulas de história da arte, né? Então, os monumentos eles vêm desde lá da antiguidade romana, né? Com os bustos dos imperadores, como eu mostrei para vocês. Então, tem na arte romana, egípcia, pré-colombiana, né? Não busto na pré-colombiana, mas tem os monumentos como as pirâmides, né, que eu coloquei lá. Então, no Ocidente, a gente se convencionou aí dizer que esses monumentos eles também podem ser obras arquitetônicas, arcos, prédios, colunas, pórticos, né, estátuas e também monumentos funerários, né? A gente viu lá, quando eu estava falando sobre a arte egípcia, a gente estava comentando em relação aí quem vai ser enterrado, né? Nesses espaços aí que são as pirâmides, né? Então a gente vai ter os grandes faraós, que são os governantes. Então a gente tem aí uma disputa de quem detém o poder no momento da história e que vai querer ser rememorado, vai querer ser lembrado. Tudo bem? Aí agora não quer passar o meu slide, por que será? O que aconteceu, professora Cristiane? Ai, nossa, tem um monte de gente, peraí, agora eu entendi aqui. Oi, gente, estou aqui fazendo a aula, vamos lá de novo. Então, como eu estava dizendo, esses monumentos, eles vão remontar... Ah, gente, não quer passar o slide, o que está acontecendo? Será que eu tive algum problema aqui com ele? Que esquisito. Share. Monumentos. Ai, o que houve? Gente, eu não estou conseguindo passar. Será que deu algum problema? Carol, me dê um help. O que será que aconteceu com o meu PowerPoint? Oi, Cris, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Será que não travou o PowerPoint? Eu entrei aqui só neles agora. Vamos ver. Tá, voltei. Vou voltar aqui para a tela. Agora vamos ver se mudou. Então eu estava nesse, né? Estão vendo agora? Sim. Tá então só os monumentos.
Boa. Então, eles vão remontar a antiguidade romana, egípcia, pré-colombiana, nessa disputa de quem detém o poder e de quem detém a memória. Então, passei aí na aula sobre Roma, né? Então, Júlio César é considerado aí uma divindade da gens, né? Júlia, então está no Museu de Arte de Roma. Então, assim, quem que vai ser lembrado? Vão ser esses grandes homens, nesses monumentos, vão ser feitos bustos. Passei até um videozinho curtinho para vocês de como são feitos esses bustos, né? Sobre a técnica da cera perdida. Então, olha só, monumentos como a coluna de Trajano, que narram a conquista da Dácia, no estabelecimento da atual Romênia. Então, assim, Dácia era um território em que os romanos vão e conquistam, por isso que a Romênia se chama Romênia, por conta dessa conquista dos romanos, né? E aí eles fazem essa coluna que está lá em Roma, contando esse feito histórico que é a conquista da Dácia. Então, os monumentos eles vão evocar uma narrativa sobre o passado, né? Bom, aí a gente também tem aqui, como eu falei, a questão dos faraós. Então, aqui a esfinge de Gizé no Egito, né? E aí o rosto dessa esfinge aí, que pode ser considerado o rosto de um faraó, né? Então, sempre lembrando aí, quem detém o poder muitas vezes vai pedir para um artista fazer esses monumentos aí para se lembrar uma história. Então, a gente também tem aqui de arte africana, ainda não falei com vocês sobre esse tema, mas a gente também tem uma cabeça aí que foi desenterrada, né, no templo de Olocum, né? Então, lembrando que a arte africana ela é muito conhecida por conta dessa arte que tem a fundição, os metais, né, a fundição do bronze, e geralmente quem vai ser representado nesses monumentos vão ser as pessoas aí que detêm o poder político e econômico. Aqui também no Benin, né, as placas no Museu Britânico de Londres, aí essa foto está no livro da professora Marina de Mello e Souza. A gente tem aí um grupo, né, um clã, uma família no Benin, na África, que também foi aí representado através desse monumento aí, que a gente pode considerar também como uma evocação de um passado. A gente tem aqui também, eu passei para vocês, falei de arte pré-colombiana, né? Um guerreiro com escudo em terracota, né? Nos anos de 600 a 800, na ilha de Jaina. Então, também os líderes religiosos aí sendo lembrados nessa acepção aí de uma evocação e disputa pelo passado. A gente também tem o Templo das Inscrições em Palenque, né? Lembrando que os monumentos de arquitetura também, eles são uma evocação de um passado, essas pirâmides aí no México, enfim, elas são usadas para sacrifícios religiosos, elas permaneceram aí ao longo do tempo e que rememoram o passado, né? Bom, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a gente teve modificações aí ao longo da história. Lembrando que a história é uma ciência, assim como as ciências biológicas, e é uma ciência que vai se deter aí sobre o estudo do passado, né? Essas transformações, elas vão ocorrer aí nos anos 60, né? Então a gente vai ter um grupo de pessoas aí e de movimentos sociais também envolvidos nessa colocação aí de que a história oficial ela não vai retratar as pessoas como os índios, negros, mulheres, crianças. Então, assim, vai começar a se pôr em xeque esse tipo de narrativa histórica, né? Então, nos anos 60, a gente vai ter aí um grupo de pessoas que vão questionar essa história aí, que vai privilegiar os grandes homens, os grandes feitos, acontecimentos políticos militares, né? E vai ter uma disputa pelas cidades, né? Então, por exemplo, na cidade, se você reparar aí na cidade de São Paulo, a gente vai ter uma grande variedade de monumentos que vão evocar esse passado. Então, quando a gente passa pela cidade de São Paulo, a gente vai ver que muitas dessas figuras que são representadas nesses monumentos, elas estão ligadas ao racismo e a um genocídio que vem lá desde os tempos da colônia. Né? Vou começar aqui vou falar de alguns monumentos que a gente tem na cidade de São Paulo. Alguém aqui já visitou ali o pátio do colégio? Eu já. Vocês perceberam essa escultura que tem lá em bronze? Sim, tinha um mendigo lá mostrando o dedo.
Isso. Então, essa escultura aí, como está escrito aí na legenda, né? Ela tem um grande pedestal em granito, né? Então, essa figura lá em cima está no alto, uma figura feminina, feita em bronze, representando a cidade de São Paulo. Lembrando que o pátio do colégio é considerado aí por muitos como o local aí da fundação da cidade de São Paulo. Só que essa figura aí evocando aí todo um brilhantismo da cidade de São Paulo, ela está em cima aí de figuras, né, como os indígenas, que vão representar aí todo o trabalho braçal que compôs essa cidade, né? Então, é uma figura aí colocando uma supremacia e embaixo a gente tem aí os indígenas, né? Tá aí lá no pátio do colégio, na região central da cidade de São Paulo. Essa escultura aí, como eu coloquei, foi feita pelo italiano Amadeo Zani, e ela tem 25 metros de altura, né? Então, às vezes, é meio difícil da gente reparar nela. Vou passar uma outra famosa, que eu acho que muitos de vocês já devem ter visto, que é a homenagem aos bandeirantes, também conhecido como Monumento às Bandeiras, né? O Monumento do Empurra-Empurra. Todo mundo para, faz selfie lá em cima, nem olha direito do que se trata, né? Então, essa escultura aí que foi feita pelo Brecheret. O Brecheret, ele foi um escultor aí que participou da Semana de Arte Moderna. Ele fez um outro monumento que eu vou mostrar aqui, que também é o Duque de Caxias. E aí, esse monumento, ele está mostrando, né, também os colonizadores brancos, bandeirantes aí, e atrás a gente tem os negros indígenas sendo arrastados, os indígenas, na verdade, né? Aí, no final dele, né? Então, também mostrando toda essa superioridade de desbravamento dos bandeirantes, lembrando que os bandeirantes, aí, como vocês têm visto na aula de História do Brasil, são tidos aí como os grandes heróis e fundadores aí da civilização ocidental aqui no Brasil, principalmente no que diz respeito à história de São Paulo. Foram eles que desbravaram, isso é uma versão da história, né? E criaram aí a cidade de São Paulo, adentrando ao interior. Né? Então, essa outra estátua aqui também, que é do Brecheret, que homenageia Duque de Caxias, né? O Duque de Caxias, lembrando aí, ele lutou na Guerra do Paraguai, também considerado aí um cara escravocrata, considerado um herói do Exército Brasileiro. Ele está aqui na Praça Princesa Isabel, no centro da cidade de São Paulo, né? E o Duque de Caxias também colaborou aí para o genocídio da população paraguaia, junto com o Conde Dan, ao final da Guerra do Paraguai. Então, morreram muitos homens, mulheres, crianças, e esse cara está sendo homenageado aí nessa escultura monumental, né? A gente tem mais uma escultura aqui também, né, que é o Pedro Álvares Cabral, em homenagem aí à celebração dos 500 anos da conquista portuguesa aqui no Brasil. Então, no Brasão de Armas de Portugal, então tem uma citação do Tancredo Neves, né, que foi aí o nosso presidente eleito pós a ditadura militar por um colégio militar. Então, está escrito aí na placa, né? A Portugal devemos tudo, o nosso sangue, a nossa história, a origem das nossas instituições livres, o espaço amplo que habitamos, né? Aliás, no Parque do Ibirapuera, essa imagem está. Então, só pelos dizeres da placa, a gente vê o quanto que esses monumentos, eles estão dizendo parte e estão dizendo respeito apenas de uma versão da história, que é o branco que veio trazer a civilização para as populações indígenas, que escravizou os povos negros, né? E que se encontra aí recebendo uma homenagem. Essa daqui é bem famosa, vocês já devem ter ouvido falar, que é o Borba Gato, que fica ali na Avenida Santo Amaro, né? Eu trabalhava ali na Zona Sul, passava por esse Borba Gato horroroso, primeiro que eu acho ele um horror esteticamente falando, e ele é muito grande, ele impressiona pelo tamanho, você se sente muito pequeno, então você pode observar aqui uma pessoa, aqui, as pessoas aqui perto, como que a gente se sente muito diminuído diante desses monumentos, e a ideia realmente é essa, né? Fazer com que você se sinta pequeno e que esses homens, eles sejam tidos como os grandes homens da história, né? Então, para vocês terem uma ideia, o Borba Gato ele foi inaugurado em 1963, né? Então a gente estava aí adentrando a um regime militar, né? Que está presente aí o Borba Gato como um dos representantes feitores e benéficos aí dessa história do Brasil, né? Então
Se vocês passarem por lá, vão reparar nesse Borba Gato que está aí também sendo questionado, né? Por que será que a gente tem que reverenciar essas figuras? Então, quando a gente pensa no mundo e pensa aqui no Brasil, a gente observa essa grande quantidade de homenagens a essas pessoas aí que estão de um lado da história. Essa daqui é bem conhecida também, ela está ali na Avenida Paulista, né? O Anhanguera, que está em frente ao Parque Trianon. Quem já foi no MASP já deve ter percebido essa estátua. Vocês já viram essa estátua lá em frente ao MASP? Sim, não? Tá ruim a conexão? Tá a aula chata? A aula tá chata? Bom, só para lembrar, o Anhanguera, ele foi um dos grandes também assassinos aí das populações indígenas, né? E lembrando que o Anhanguera tem aquela história, né, de que ele jogou fogo na aguardente para impressionar os indígenas, pediu a eles que eles... Oi? Alguém quer falar? Posso continuar? Bom. Então, lembrando aí, ele... Opa! Ai, passou aqui, enfim. O Anhanguera, como eu estava falando, ele jogou fogo no álcool, né? E falou que ia pôr fogo nas águas para os indígenas e para que eles trouxessem o ouro para ele. E acabou aí dizimando uma grande parte da população indígena aqui no Brasil. Uma outra figura super recente, então assim, para vocês verem, essas figuras, muitas delas, foram colocadas aí início do século XX, durante a ditadura militar, né? Mas a gente também tem uma muito recente, que é essa de 2006, né? Que está em Santana do Parnaíba aí, né? Então, a gente tem aí um monumento que retrata um negro escravizado puxando um barco para dita fundadora aí da cidade, né? Então, é muito sintomático que no século XXI a gente ainda tem esse tipo de representação aí na cidade. Ai, tem mais alguém aqui pedindo a solicitação para entrar, só um minutinho. Bom, bora lá. Tudo bem até aqui, galera? Tudo bem. Estou falando rápido. Bom, e agora o PowerPoint não quer ir de novo. Vou parar aqui um pouco. Ele foi. Só porque eu falei. Tava aí. Tinha ido, né? Eu apertei aqui, para mim não foi. Bom, então, os últimos episódios de nossa história contemporânea, que é a derrubada desses monumentos, cujas essas representações aí evocam todo um passado colonial racista, demonstra mais uma vez uma disputa política pela história. Então, o que a gente tem visto hoje, na verdade, ela não é de agora, né? Então, assim, as pessoas que não foram representadas nesses bustos, nesses monumentos, elas estão buscando um lugar aí na história para serem representadas. Então, assim, quais são os monumentos que falam das pessoas negras? Onde estão os indígenas na nossa história? Quando a gente passa pela cidade, são raros os monumentos em que a gente vê a população, de fato, sendo representada. Vocês conhecem algum aí na cidade de São Paulo? Não. Não? Então, depois eu passo para vocês aí uma lista de monumentos. Então, se vocês já foram ali no Largo do Paissandu, por exemplo... Cris, Oi? a Mãe Preta seria um monumento? Isso, a Mãe Preta, que está em frente a essa igreja aí do Largo do Paissandu. A Mãe Preta, ela está evocando, na verdade, essa mulher preta que amamenta o filho da senhora, né? Mas, assim, ela é uma representação, né? Mas ela é uma das poucas representações pretas que a gente tem na cidade, embora ainda esteja numa chave aí estereotipada, né? Como se a mulher preta ela fosse destinada apenas a criar os filhos da sinhá e fosse destinada a fazer essas tarefas tidas aí como domésticas, né? Tem essa daí que você falou, a Mãe Preta, ela está em frente à igreja aí no Largo do Paissandu, da Nossa Senhora dos Homens Pretos, e a gente tem também o Luiz Gama, que fica aqui no Largo do Aroche, é um busto, né? Então, assim, tem pouquíssimas representações, e a gente também tem um de Zumbi dos Palmares, aqui em São Paulo. Então, as representações são muito poucas. Né? Então, como eu estava falando, então todos esses grupos aí, eles têm buscado a sua representação aí na história. Olha, de novo, tá dando chute aqui no meu. Olha, agora foi.
Então, como eu falei, não é de agora que o questionamento em relação a esses monumentos. Em 2016, a gente estava lá em pleno processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, né? O golpe, como eu gosto de chamar. A gente teve aí uma manifestação de repúdio a esse monumento, por exemplo, né? Então, jogaram tinta no monumento às bandeiras, né? Então, amanheceu aí, essas fotos eu tirei do jornal Estado de São Paulo. Então, está escrito aí, nesta manhã de sexta-feira, o monumento às bandeiras, de um dos maiores cartões postais da cidade paulista, amanheceu completamente pichado, né? Então, jogaram tinta. Como vai... Nossa, para pichar um monumento desse tem que ser uma galera, né? Porque ele é bem grande e não ser visto, porque ali, essa região aí do Ibirapuera tem muitas câmeras e é difícil fazer alguma coisa em relação a isso. Mas o que a gente vai fazer em relação a esses monumentos? Olha aí o Borba Gato também. Jogaram tinta no Borba Gato na mesma época lá do Monumento às Bandeiras, né? Então, assim, tem esses grupos e a gente tem questionado aí também o nosso lugar à história, eles têm sofrido aí esses questionamentos em relação à sua representação na cidade. E aqui eu já coloquei algumas em relação ao mundo, né? Alguém tem alguma pergunta para eu, ao invés de eu continuar? Estou falando rápido. Bom, aí rapidamente a gente tem aí essa figura controversa, que é o Leopoldo II. Ele foi um dos responsáveis aí pela colonização do Congo, né? Lembrando que o continente africano foi colonizado aí no seu século XIX, o que a gente chama de neocolonialismo. A gente teve aí a Revolução Industrial, então era preciso expandir o mercado, a economia. E o que vai acontecer com o continente africano? Ele vai ser partilhado, então vai ser dividido entre Itália, Bélgica, Inglaterra, né, Alemanha, e o rei Leopoldo ele ficou responsável pelo Congo, né? Lembrando que ele foi um grande genocida do povo congolês, né? Lembrando que ele, inclusive, quando eu dava aula lá de história geral para vocês, eu comentava isso, mostrava umas imagens que são super perversas. Ele fazia mutilação de membros das pessoas que moravam lá. Então, assim, trabalho compulsório. Então, e esse cara ele está sendo homenageado, né? Ele tem uma estátua, né? Então aí jogaram tinta vermelha nele para simbolizar todo o horror que ele causou aí à história. Então aqui uma outra, a mesma foto de um outro ângulo, né? Então na Antuérpia, né? Então foi alvo aí também de manifestantes. Ah, essa daqui eu achei tão legal. É o Cristóvão Colombo decapitado, né? Então a gente tem aí uma história dita oficial que Colombo chegou, descobriu a América. Como assim descobriu a América? A gente tinha toda uma população indígena aqui, né? Desde o Canadá até aqui o Uruguai, e todos esses indígenas eles foram exterminados pela violência, exterminados pela questão bacteriológica, lembrando que esses europeus eles trazem vírus, e os indígenas eles não têm anticorpos para lidar com esses vírus, e além disso eles são obrigados a ter o trabalho aí compulsório, né? Os indígenas são submetidos à escravidão também, né? Embora a história, muitos historiadores não tratem disso, se trate mais a questão da escravidão negra. A escravidão indígena foi muito grande aqui na cidade de São Paulo, inclusive até século XIX, né? Lembrando que São Paulo ele não estava aí despontando na economia, só quando o café ele acende que é necessário ter uma mão de obra, e a mão de obra é a mão de obra escrava, indígena, inclusive. Em São Paulo se falava tupi-guarani até o século XIX, né? E aí, quando São Paulo começa a crescer, a se expandir, isso vai mudando um pouco a figura. E aí, então, decapitaram aí essa estátua do Colombo. Aqui é aquela imagem do início da nossa aula, né? Uma imagem que ganhou muita força aí no sudoeste da Inglaterra. Então, derrubaram a estátua do Edward Colston, que era um traficante de escravos, né, de pessoas escravizadas, né? Então todo mundo aí no furor dessas manifestações aí antirracistas. Essa daqui já é uma imagem em Chiapas, no México, também, né? Eu tirei essa imagem aí da artista Daniela Ortiz, que participou de um evento aí que se chamava Arte, Memória e Monumento, né? Então, tá mostrando aí os populares arrancando essa estátua também de um racista, de um escravizador, e estão aí, aqui já carregando essa estátua aí para também jogar aí nos rincões da cidade.
Aqui uma outra imagem da Daniela também, um menino segurando a cabeça aí de um colonizador. Então, assim, eu estou mostrando essas imagens para que vocês vejam que tem, assim, ele é atual esse questionamento em relação a esses monumentos, mas que há muito tempo as pessoas já vêm aí se debruçando sobre essa questão. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu seguir? Cris, e eu vi que o monumento do Duque de Caxias, ele é 10 metros maior que o Cristo Redentor, é isso mesmo? Eu não sei te dizer das dimensões, mas ele é bem alto. Eu moro aqui perto da Praça Princesa Isabel. Ele é bem alto. Na verdade, é o suporte dele, né? O Duque de Caxias, eu posso tentar voltar lá. Ele tá sobre um cavalo, né? Então, esse suporte dele aqui, ó, ele é bem alto. Quase não dá para ver o Duque de Caxias. E lembrando, e já que estamos num tempo de um governo tão controverso como é o Bolsonaro, que durante esses dias aí usou o cavalo, né? E agora diz que está com Covid, né? O cavalo como um elemento de poder, de força, né? E o Duque de Caxias está sentado em quê? Num cavalo, né? É muito sintomático. Sobre a dimensão desse monumento, eu não tenho ele aqui comigo em mãos, mas eu acredito que deva ser. Eu já vi o Cristo Redentor, mas como o Cristo está também assentado sobre uma base também bem alta, eu não saberia te dizer as dimensões dele agora. Se alguém tem aí essa informação, talvez pesquise aí no Google para ver. Eu não tenho. Vou seguindo aqui, tudo bem, galera? Se tiver chato, falem, gritem. Bom, deixa eu ver aqui se não tem ninguém aqui ainda para entrar na aula. Não, então vou seguindo aqui. Bom, então, como eu falei para vocês, esses monumentos aí, eles estão em constante questionamento, né, pela população, pelos movimentos sociais, pelas pessoas que ocupam os cargos públicos, né? É muito interessante ver, e a gente às vezes pensa que eles estão apenas lá, mas esses monumentos, a gente passa por eles sem questionar eles, sem saber quem os fez, o que fizeram essas pessoas. As pessoas muitas vezes tiram selfies, muitas delas ali em frente ao Parque de Ibirapuera, sem saber o valor que elas representam, né? Isso é muito triste, porque isso diz muito também sobre a nossa educação, o quanto que a gente não sabe sobre a nossa própria história. Vou prosseguindo aqui. Aqui uma outra estátua, né? A estátua do Winston Churchill, sendo retirada, mas aqui é o governo quem está retirando, não é o povo. Então, uma das opções que as pessoas têm apontado aí é se criar um museu para alocar essas estátuas. Então, essa vai ser a minha questão aí para vocês para o final da aula e para que vocês pensem, porque essa aula é uma aula optativa, enfim, mas eu acredito que possa ser um tema de redação do Enem ou do vestibular. Do Enem eu não sei tanto, porque a gente não tem nem ministro da educação atualmente, mas é algo para a gente se pensar, né? Como que a gente poderia fazer, o que a gente poderia fazer em relação a esses monumentos? A gente tira eles, coloca eles no museu, isso vai resolver? A gente deixa os populares retirarem? A gente coloca placas e informa quem são essas pessoas? De que forma a gente pode colaborar para tratar esses monumentos aí? Então, uma outra figura aí do Robert Milan, né, outro comerciante de escravos, retirada pelo governo, que vai ser alocado aí no Museu de Londres. Então, em vista do fervor das manifestações, o próprio governo já se antecipou e foi lá retirar essas estátuas, né, que estavam expostas aí em espaços públicos, né. Então, assim, só para continuar, uma coisa é o poder público retirar essas estátuas, outra coisa são o poder dos populares, né, porque estátuas elas vão ser retiradas com um certo respeito pelo poder. No meu museu tem que pagar, às vezes o horário do museu não dá para você ir, né? Então, continuando aí, em relação às cidades, esses monumentos, eles estão na cidade, né? E falando a respeito da cidade, a cidade ela é uma criação, né? E a criação dessa cidade envolve um campo de forças, de tensões, conflitos territoriais, econômicos, políticos, socioculturais.
Lembrando que a cidade, ainda mais aqui a cidade de São Paulo, eu acredito que vocês vejam mais isso na história do Brasil, eu não vou falar tanto isso nas minhas aulas de História da Arte, a cidade de São Paulo ela foi criada a partir da questão econômica. Então, as pessoas mais ricas foram morar nas partes mais altas da cidade de São Paulo. E as pessoas mais pobres ficaram morando nas várzeas do Rio. Então, os barões do café foram morar na região da Paulista, que é uma região alta. As pessoas mais pobres foram morar ali no Bexiga, né? As pessoas pretas, né? Pensando aí nessa questão do pós-abolição, não tinham como pagar um lugar e foram morar ali, né? E lembrando que Bexiga, o bairro Bexiga, ele tem esse nome por conta da varíola, né? Bexiga era o formato aí que se tinha na pele das pessoas, em formato de bexiga escura, né? Então as pessoas ficavam com essas marcas em seus rostos. Então as pessoas pobres foram morar nas baixadas, nas várzeas do Rio. Quem puder, assista aquele documentário chamado Entre Rios. Ele é muito legal para falar dessa questão da ocupação da cidade. E quem está na cidade, que tem grana e poder político, vai ocupar os melhores pedaços da cidade, que é o que o professor Upiano fala, né? E se a gente é habitante dessa cidade, né? Então está escrito aí hábil, que vem do ter, né? E manter uma relação com as coisas da cidade. E relação quer dizer também relação com os valores dessa cidade, com a memória dessa cidade, com as identidades, ideologias e significados dessa cidade, né? Então, quando a gente anda na Paulista, quando a gente anda ali perto do Ibirapuera, a gente está se relacionando com os objetos, com as coisas dessa cidade, a gente está se relacionando com a memória dessa cidade. Daí a importância também de se questionar esses monumentos. Outra questão que eu trago aqui, que eu vi com o professor João Malafaia, que é da Universidade Federal, ele também vai colocar que não só os monumentos, mas também lugares vão ter nomes de pessoas que estão atreladas a assassinatos e mortes. Por exemplo, o estádio de futebol Castelão em Fortaleza, né? Que está homenageando aí ao Castelo Branco, que foi um dos militares e ditadores da história do Brasil. Lembrando que as nossas rodovias também, elas têm nome de pessoas aí bem complicadas, né? Anhanguera, Castelo Branco, Raposo Tavares, né? Então, é uma série de homenagens que se prestam aí a essas pessoas que têm uma questão bem complicada aí com mortes e assassinatos na história. Isso é muito interessante, estudar a história através dos monumentos é muito interessante para vocês verem que não existe neutralidade, né? Então, a história que está sendo contada desde há muito tempo é a história desses povos que têm um poder político e econômico na história, né? Então, outro estádio de futebol também aí homenageado, né? O Arena, né? Lembrando que a Arena foi o partido da ditadura militar. Então, assim, às vezes as pessoas não sabem que esses estádios, eles também estão homenageando pessoas ditadoras, né? Então, é muito interessante vocês observarem isso, né? Outro estádio de futebol em Teresina, chamado Albertão, também homenageando aí o Alberto Tavares da Silva, né? Que foi indicado aí por Médici como governador aí do Piauí. Então, pessoas ligadas à ditadura sendo homenageadas nesses estádios de futebol. Outro estádio de futebol em João Pessoa, o Almeidão, né? José Américo de Almeida, que em 64 apoiou aí o golpe militar que depois o João Goulart instalou o período ditatorial no Brasil. Então, não são só os monumentos que reverenciam as pessoas genocidas e ditadoras, né? Outro estádio aí também em Cascavel, o Estádio Olímpico, homenageando aí o Arnaldo Faivro Busato, né? Um deputado do Arena, né? Arena, partido da ditadura. Aí mais um estádio de futebol em Brasília, né? Homenageando aí o Valdir Bezerra, chefe de gabinete da Fundação do Serviço Social, Distrito Federal em 71. Então, assim, todos esses estádios aí sendo construídos durante a ditadura militar, né? Bom, alguma pergunta? Não? Posso prosseguir? Vou prosseguir aqui, então. Então, a gente tem aí, dos anos 2000 aos dias atuais, a gente tem observado aí esse crescimento de movimento pelo direito à cidade, né? Por aqueles que são considerados marginalizados, jovens, movimento negro, movimento indígena, que estão buscando aí tomar o espaço que foi
roubado deles, né? E negados pelo capital. Se você vem para o centro da cidade, você tem que ter grana para ocupar um lugar, para estar nesse lugar. É difícil você encontrar um lugar aqui que não seja um bar, que você tem que pagar para sentar e conversar com alguém. Geralmente você está numa praça, essa praça é insegura, as pessoas geralmente não ficam, são lugares de passagem. Então, assim, a população tem lutado por esse direito à cidade, né? Principalmente aí em áreas da geografia que tem estudado isso, até em relação a especulação imobiliária. Morar no centro da cidade é algo caro, então as pessoas elas não vão morar no centro da cidade até por uma questão econômica. Como é que vai pagar um aluguel, né? Então as pessoas se deslocam para a periferia, né, da cidade, zona leste, zona sul, extremo da zona sul, e vão morar nesses lugares que são tidos aí como mais baratos. Bom, eu estou finalizando aqui a apresentação e vou falar para vocês que na Constituição, o que a gente vai fazer então com esses monumentos, né? Como que a gente vai resolver essa situação? Então, já desde 1988, a gente tem aí um artigo na Constituição falando sobre os conselhos de cultura. Então, assim, as pessoas formariam conselhos de cultura e vão decidir sobre o que fazer com esses monumentos. Essa é uma via legal, né? Pela legalidade, pela lei, mas isso tudo demora um tempo, dá um trâmite. O Nabil Bonduque, que foi vereador aqui na cidade de São Paulo, ele já tentou fazer isso e foi recusado a ele tirar uma placa que fica lá na Câmara Municipal, porque falaram para ele que foi uma homenagem no passado e que a história não se muda, né? Então, na verdade, não é bem assim. A história também é uma ciência, ela tem se modificado, ela tem se transformado. Então, a gente não pode achar que a história é algo que estuda só o passado, então se já homenageou, não pode deshomenagear ou não pode retirar. Então, a gente vai ficar homenageando assassinos, pessoas aí que estão comprometidas de uma forma bem complicada com a história. Outra forma que a gente tem aí é o IPHAN, né, que vem lá desde a era Vargas, que vai falar, tem um artigo lá falando sobre a destinação do patrimônio histórico e artístico, né? E só para terminar, falando aí que a gente tem a deputada estadual, que é a Érica Malunguinho, que é do PSOL. Recentemente, ela fez um projeto de lei 404 de 2020, que vai falar dessa proibição, dessas homenagens de escravos em eventos históricos, né? E também para que se proíba isso, tanto na administração estadual, direta ou indireta. E a gente também vai ter aí a vereadora Juliana Cardoso, do PT, que também está fazendo um projeto de lei para proibir essa homenagem a esses monumentos racistas, né? E aí a gente pode conversar um pouquinho aí, se vocês quiserem. Qual que seria a melhor forma? Eu acho que isso é uma boa questão para uma redação, né? A gente vai colocar a placa. Será que as pessoas vão ler a placa? Geralmente as pessoas roubam essas placas, né? Porque são feitas em bronze, as pessoas pegam, roubam e vão vender. Será que as pessoas vão parar para ler essas placas? Será que deixar esses caras sendo homenageados vai ser legal? Será que é substituir essas estátuas por outras estátuas? O que a gente faz com isso, né? E por que é importante a gente pensar sobre isso? Eu sou a favor da retirada desses monumentos racistas, eu não tenho dúvida disso, eles têm que ser retirados do espaço público. E por que eu falo isso? Porque a gente tem aí um projeto que é o Estatuto da Igualdade Racial. Então, assim, o Brasil ele tem um Estatuto da Igualdade Racial, e você falar privilegiar algumas raças em detrimento de outras, a gente está sendo contraditório aí, né? Então, o artigo 1º do Estatuto da Igualdade Racial está dizendo aí que é preciso garantir à população negra, né, a igualdade de oportunidades, direitos étnicos, individuais, coletivos, e eu diria que até o direito à sua própria história. Então, quando a gente só tem uma mãe preta na cidade de São Paulo, ou só tem um Luiz Gama aqui no Lago do Aurocho, é muito pouco em relação ao restante do que a gente tem. E também, eu sou a favor, porque assim, o Brasil ele é signatário de diversos tratados, né, e de acordos, né? O Brasil ele participou aí da Conferência Mundial de Durban contra o Racismo e Xenofobia,
né? Então, e também a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Então, é algo contraditório a gente manter essas figuras aí no espaço público. Se vão ser destinadas a um museu, é uma possibilidade, né? Agora, se a gente parar para pensar, mas não, tem que deixar para uma placa lá, e aí eu faço a pergunta, a gente tem estátuas de Hitler pelas cidades? Então, assim, a gente tem que realmente deixar essas estátuas aí pela cidade? E aí aqui eu finalizo a minha apresentação para vocês e queria saber de vocês o que vocês pensam a respeito disso. Quem tiver alguma questão. Na aula de redação que a gente teve com o Alessandro, ele falou desse mesmo tema. Aí ele passou vários textos, tal, notícias. Aí teve uma parte de uma notícia que me chamou a atenção, que falou assim, se fosse tirar todas as estátuas que contam a história de uma pessoa que teve um passado ruim, tipo matou, tal, roubou, não ia ter nenhuma estátua, porque todo ser humano não é perfeito. Sempre tem alguma coisa ruim. Sim, sim. Não é a gente vai substituir as estátuas umas pelas outras, mas a gente vai manter essas estátuas? A questão é essa, a gente mantém as estátuas no espaço público? O que vocês acham? A gente deve manter? A estátua de Hitler ela é digna de ser homenageada? Ele é digno de ser homenageado, né? Vamos pensar nisso também, né? Eu sei que nenhum ser humano é perfeito, mas a gente precisa deixar essas estátuas no espaço público? Ô, professora, eu acredito que eu concordo com a opinião da senhora. Porque, tipo, quando a gente mantém uma estátua, a gente tá meio que homenageando essa pessoa pelos feitos dela. E quando essa pessoa tem feitos racistas, meio que homenageia também tudo que ela fez. Então, isso pode servir de inspiração para alguns Mas movimentos. talvez isso não seja para homenagear nem para inspirar. Pode ser tipo, olha, gente, essa pessoa fez alguma coisa ruim, não vamos fazer. Então, ao invés disso, seria legal se a pessoa pegasse o dinheiro de preservar aqueles monumentos e investisse no Museu Negro, no Museu da Escravidão. Boa. E essas estátuas, elas podem ser alocadas no museu também, né? Então, quando eu falo da retirada dessas estátuas, é a retirada do espaço público. Vocês colocariam uma estátua do nosso atual governante no espaço público? Porque é isso que está acontecendo hoje, né? O que vocês acham disso? Eu acho, essa foi a minha opinião. Não, sim, eu adorei pensar nessa questão. E ter museu é uma coisa que demanda grana, né? A gente viu aí o museu no Rio de Janeiro foi incendiado, muitas vezes a gente não consegue manter essas instituições, né? Eu sou pela retirada das estátuas, isso eu não tenho a menor dúvida, né? Agora, o que se vai fazer com elas é outra questão, né? A gente sabe que o ser humano ele é imperfeito, mas a gente vai manter essas estátuas racistas ali? Porque, de alguma forma, as pessoas acabam naturalizando essas estátuas no seu cotidiano. É muito comum a gente ver pessoas fazendo selfie com essas estátuas. Você vai tirar um selfie ali no monumento do Brecheret? Você vai fazer um selfie com a Anhanguera? Né? Então, isso é complicado. E, às vezes, as pessoas elas não tiram selfie por maldade, porque ela gosta de um assassino. Não é isso, porque elas realmente não sabem quem são essas pessoas, né? Então, por que um Anhanguera ele é mais digno de ser representado do que uma outra personalidade? Aí que tá, né? Já que os seres são todos imperfeitos, por que ele é mais digno de estar lá? E né? quem está construindo a história, né? Claro. E lembrar que essas estátuas, como eu disse aí no início da aula, elas foram feitas sobre encomenda, né, gente? Ela não apareceu lá. Foi alguém que foi. Então, por exemplo, o Bolsonaro, por exemplo, ele adora o Brilhante Ustra, que é um ditador, né? Então, por ele, teria um busto do Brilhante Ustra aí em São Paulo. Como é que a gente resolve isso? Essas estátuas elas foram feitas sobre encomenda. Elas não existem no momento histórico em que, por exemplo, a estátua do Duque de Caxias, ela não existe desde o momento em que o Duque de Caxias existia. Ela foi feita sobre encomenda, é alguém que quer fazer uma homenagem, né? Então, alguém pagou uma grana para um artista que foi lá e fez, e essa estátua está lá exposta. Como é que a gente resolve isso, né? Alguém mais quer falar, quer dar a sua opinião? Estamos abertos aqui, galera. É livre. E tudo bem, você pode também defender que essas estátuas estejam no espaço público, né? Quem
quem acha que deve estar e de que forma que elas devem estar, né? Também é uma opinião. A gente tem aí o Laurentino Gomes, né, que escreveu aí alguns livros. Recentemente ele escreveu um livro sobre escravidão, escreveu um livro 1889, 1822. Ele não é historiador, ele é jornalista, o Laurentino Gomes. Ele é a favor de que se mantenha essas estátuas, desde que se tenha uma placa lá avisando quem são essas pessoas. O Hélio Schwarzman, que escreve na Folha de São Paulo, ele é a favor que também se deixem essas estátuas indicando as pessoas que foram, quem foram essas pessoas, né? Eu não acho legal deixá-las expostas, não. Eu acho que o menos pior é colocá-las no museu, né? Mas eu sou a favor da retirada. E aí vocês pensem com vocês o que seria interessante, né? Deixá-las, colocar em placas, alocá-las no museu, deixar que os populares a retirem, né? Tudo isso está em jogo. Esses projetos de lei aí da Érica Malunguinho e da Juliana Cardoso são projetos de lei, eles podem ser recusados também, assim como o do Nabil Bondu, que foi quando ele era vereador aqui da cidade de São Paulo e foi secretário de Cultura. Tudo é possível, né? Tudo é possível. Mas é um tema interessante para vocês pensarem quando vocês passarem por esses monumentos, para vocês estudarem. Eu não falei aqui de todos que existem pela cidade de São Paulo, depois eu posso passar um link aqui que tem, vocês procurem aí no Google de monumentos racistas que existem pela cidade de São Paulo, para vocês saberem quem são essas pessoas que estão aí sendo homenageadas. E como eu falei, não são só os monumentos, são avenidas, são estradas, são pinturas. Então a gente tem lá o quadro do Grito da Independência do Pedro Américo, também homenageando Dom Pedro, né? Aquele quadro foi feito por encomenda, a pintura histórica ela é feita sob encomenda, né? Um artista vai lá e pinta, ele é pago para fazer. Assim como a gente tem aí os filmes hoje em dia, né, que contam uma parte da história, o diretor, o produtor, o cineasta lá que vai fazer o filme, ele vai contar a sua versão sobre a história. Então, por que a gente tem só uma versão da história pela cidade? Eu acho importante a gente pensar nisso, porque só uma versão da história, né? A história ela é versão. Vocês têm visto aí com os outros professores, ela é uma versão. Ela não é a história em si. A história trabalha com a verossimilhança, né? Ela não vai trabalhar com a verdade. É uma verdade. Se nós assistirmos um filme, eu e vocês, cada um vai ter a sua versão sobre o filme. Essas versões são falsas? Não. Cada um tem um olhar sobre a história. Então, história é isso. Quem escreve história, quem expõe esses monumentos pela cidade, né? Então, está fazendo aí uma versão da história. Só que a nossa história ela não é contada... ela é contada só uma versão da história, né? É isso que eu quero que vocês percebam em relação a esses monumentos que estão aí expostos. Falei demais. Alguém mais quer falar? Perguntar alguma coisa? Eu acho que saindo um pouco desse pensamento de ser racista ou não o monumento, aquilo é uma obra de arte, né? Tem muitos anos que tá ali, foi feito por um artista, tal. Sim. Aí você está colocando em questão essa questão estética, é isso? Isso. Sim, ela foi feita, ela tem um valor artístico, né? Mas a obra de arte, como eu falei, e deixei lá no nosso drive para vocês lerem o Walter Benjamin, ela tem uma intencionalidade. As artes, elas têm uma intencionalidade sobre as coisas, elas querem dizer algo, não é a arte pela arte apenas, né? Esses monumentos, eles querem dizer algo, eles querem trazer um passado aí, evocar um passado, né? Por que hoje a gente lembra de Júlio César e não de qualquer outro cidadão romano? Porque Júlio César era quem detinha o poder. Então, assim, para a gente pensar, tem um valor estético? Tem. Por que é o Davi de Michelangelo que a gente conhece enquanto obra artística? Por que é a Mona Lisa? Não existiram outras pessoas que faziam arte? Vocês mesmos, vocês não conhecem pessoas que desenham bem, muitas vezes podem ser consideradas artistas? Por que umas pessoas elas são alçadas ao panteão aí desse hall de artistas e outras não? Eu tô vendo que a minha amiga Camila de Paz, ela tá aqui, ela não quer comentar sobre isso? Ela... Dá para ouvir, Cris? Dá para ouvir, Não, pode eu acho falar. que você está falando isso, né? A história da arte também tem esse perigo de ser como ela foi contada, né? Se a gente observar as imagens que você mostrou dos monumentos, esteticamente, tem poucas que se diferenciariam. A maior parte delas é realista. Se a gente pensar no Brecheret, talvez tenha uma coisa estética diferenciada, e a do
do cara lá, que eu esqueci o nome, que é na Avenida Santo Amaro. O Borba Gato, né? O Borba Gato. Tirando essa questão estética, né? Elas são bem assim, vamos dizer, tem lá a base, o suposto pedestal e sobe lá aquela escultura, né? E também lembrando, como você disse, né, Cris, que elas foram feitas sob encomenda, né? Então, esses artistas aí ficavam, uma parte delas é feita sob encomenda, né? Então, a estética não pode servir como, vamos dizer, pela estética, então eu boto qualquer coisa lá e serviu, né? E pensando no que você falou da história da arte também, a história da arte... por que o Picasso fica mais conhecido do que o outro? Ao mesmo tempo, muitas pessoas estavam fazendo coisas parecidas, mas a história da arte acaba por conta de quem foi escrita e pelos críticos, enfim, vão se destacar determinadas pessoas, né? Que são os apadrinhados políticos e que recebem verba. Gente, a Camila de Paz, ela é professora de artes, tá? Convidei ela aqui para essa aula também. Mas então eu acho que é isso, né? Se a gente pensar na história, é o cara que topou fazer a tal escultura, né? Não sei se esses artistas tinham opção ou não, mas se eu topo fazer determinada coisa por vamos dizer, porque eu vou ganhar dinheiro, eu preciso de dinheiro, claro, não estou falando isso, mas também tem essas escolhas, né, dos artistas, né? Que muitas vezes estavam sempre dependendo de quem tinha grana para fazer, mas tem os artistas que são vamos dizer, que estão à margem, e eles não toparam fazer coisas desse tipo também, sei lá, se a gente for refletir, né? E aí eu até queria falar não sei, desse grupo que chama Três Nós Três, sabe? Da década de 70, 79, eles faziam umas intervenções nas esculturas, eles ensacavam as esculturas, a cabeça das esculturas, então aí eu fiquei pensando também nisso que você falou das intervenções, né? Então, esse grupo fazia isso, ele sacava, né? Isso na ditadura, né? Entendi. E só lembrando também, aí respondendo a pergunta, durante o nazismo, a gente teve uma exposição de arte degenerada, né? Quem assistiu o filme Arquitetura da Destruição pôde perceber aí que Hitler promoveu uma exposição de arte dizendo que muitos artistas faziam uma arte degenerada, como Picasso, por exemplo, né? E assim, durante os governos, a gente tem as pessoas que são favoráveis e as que são contra. Atualmente, a gente tem um grupo aí de pessoas favoráveis ao Bolsonaro, outras que não são. Da mesma forma como os artistas também são pessoas, tem artistas que são favoráveis, outros não são, né? Então, também tem essa coisa do colaboracionismo, né? Como a Camila falou, a gente não pode só ficar pensando nessa questão só da estética, a gente também tem que ver que um artista, ele também tem uma ideologia, ele também tem um ponto aí de partida, né? Ele vai se juntar àqueles que ele acredita que tem sua representatividade, então não interessa se é fascista ou não. Então, nesse período aí também desses monumentos, como a Camila falou, tem artistas que vão se recusar. O governo faz uma proposta, faz uma pintura aí, faz uma escultura aí. Não vou fazer, sabe? Porque isso eu não partilho dos meus princípios, né? Alguém mais quer comentar? Quer falar a respeito? Não? Bom, galera, então, se vocês não perguntarem, eu vou dando por encerrado aqui essa nossa live, essa nossa aula, aí aula aberta, para que vocês pensem, né, sobre a retirada desses monumentos ou não, se vocês podem ser contrários também e lançarem os seus argumentos, né, isso é um tema quentíssimo para a redação. Eu acho que é muito interessante também a gente ver que o Brasil, como eu falei aí no final, fez parte dessas conferências, como de Durban, então, que não faz o menor sentido, legalmente, né, ter essas esculturas, por exemplo, né? O que você vai dizer? Tem um Borba Gato e você participa de uma conferência de Durban, que é antirracista, e você tem um cara lá sendo homenageado que matou indígenas, né? Então, uma contradição aqui do nosso país também, né? Tudo bem? Sim. Oi. E na Avenida Paulista, que tem tantos movimentos, tantas passeatas, né? E tem lá o Anhanguera. Então, tem o monumento dele. Se torna até meio contraditório, né? Você tá num movimento antirracista e tá lá o monumento dele lá do lado.
Sim, A gente está sendo meio que contra o que a gente está pregando ali, que a gente está defendendo. Sim, sim. Boa observação. Né? Então, assim, esses movimentos aí que surgem como uma também reivindicação do espaço público, né? Eu não estou no monumento, mas eu estou na passeata, mas ao mesmo tempo que eu estou no monumento, tem um cara racista ali sendo homenageado. Uma coisa interessante que eu vou falar aqui para vocês, lá no Rio de Janeiro, a gente tem a Praça Dom Pedro I, Dom Pedro II, não me lembro bem, acho que é Dom Pedro II. E na Praça Dom Pedro II, não, acho que é Dom Pedro I, o nome da praça. O nome da praça se chama Dom Pedro, então isso já diz muita coisa. E na praça a gente tem uma estátua do Tiradentes. O Tiradentes que foi enforcado a mando da realeza. Né? Então é uma coisa contraditória, né? Uma estátua do Dom Pedro, ali do Tiradentes, homenageando esse cara que também foi exaltado pela República. Aliás, ninguém falava de Tiradentes até o final do Império. O Tiradentes ele só foi aparecer como herói nacional quando surge a República. Então a República toma o Tiradentes como um herói nacional, porque o movimento da Inconfidência Mineira foi um movimento republicanista. Né? Mas na mesma praça que tem o nome Dom Pedro e Tiradentes, né? Fazendo uma analogia aí com o que você falou, né? O cara que o mandou matar e o que foi morto, né? Então a gente tem essas contradições aqui no Brasil em relação a isso, né? Essas representações. Alguém mais quer falar, comentar alguma coisa? Não? Então, eu vou encerrando aqui essa aula, depois posso passar link para vocês, se alguém se interessar pelo tema, quiser ler mais coisas a respeito, procurem também ler outras coisas sobre, né? A minha opinião, ela não é única, que legal que o Alessandro falou também desse tema para vocês, mas que vocês elaborem o pensamento de vocês também, né? Que vocês tenham a opinião de vocês sobre esses monumentos. Não é a minha, não é a do Alessandro, não é de outro professor, mas que vocês pensem com vocês o que isso tudo quer dizer, o que tem acontecido. E lembrando que a história ela não é só passado, né? Então a gente está aqui no momento presente questionando coisas que foram feitas, né? A história também é uma ciência do presente, né? E é isso, pessoal. Então, um beijo grande a todos vocês. Fiquem bem aí nessa quarentena que tá difícil, mas vamos seguindo aí, tá bom? Quinta-feira eu disponibilizo aí a nossa próxima aula de História da Arte. Obrigada por estarem aqui nessa aula aberta. Quem quiser, tiver dúvidas, pode me mandar e-mail. Tá bom? Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Abraço. Abraço.